E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como nós iremos continuar refatorando aquele app nosso aqui. Só que hoje, especialmente, eu vou mostrar para vocês como eu utilizo a inteligência artificial, mais especificamente o Copilot, para me ajudar na produtividade. Nesse caso, eu vou ensinar ele como refatorar partes do meu app. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, né, qual que é a IA que eu utilizo aqui, tá? Ó, eu utilizo aqui o Copilot, tá? O Copilot com o... Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Aquele aqui em cima, tá? Eu utilizo aqui o Copilot, o chat do Copilot, tá? Eu não utilizo o complete de code, tá? Eu gosto de digitar o código, não gosto que ele me dá sugestões. A não ser que eu precise fazer algo mais rápido ali e que ele já tenha contexto, então eu deixo ele fazer para mim. Essa é a complete, né? O agente de IA que eu utilizo ou é o Claude Sonnet ou é o Gemini 2.5 aqui, tá? Nessa aula vamos usar o Claude, tá? O Claude aqui, tá? O que eu quero que ele faça para mim? A gente já sabe aqui que na nossa camada de dados, aqui no nosso app, né? Ela tem aqui o repositor, né? Então aqui, ó, to-do repositor. E ela tem os services. Então ela já sabe aqui para mim que ela precisa, o meu repositor precisa acessar o meu service, beleza? E eu vou fazer o seguinte, eu vou refatorar essas duas camadas aqui com vocês hoje e vamos deixar ela no padrão do Compass App do App Architecture, tá? Então eu vou vir aqui em DB Client. A primeira coisa que eu vou fazer é chamar esse cara aqui de DB Client aqui. Boa. O que eu preciso fazer aqui? Ó? Eu preciso informar ele que tudo isso aqui é implementação de pacotes externos, né? Então, a gente precisa isolar essas coisas aqui do nosso código lá do nosso repositor. O repositor vai chamar esse serviço. Então, eu vou pedir para ele implementar o padrão try-catch com o result. Então, ó, transforme todos os métodos em result com o padrão que está dentro da pasta utils barra result.dart. Ah, eu estou digitando e o código de vocês não estão vendo, né? Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui esse cara pro outro lado, né? Como que eu vou fazer para trocar esse carinha aqui pro outro? Deixa eu trazer ele aqui mais pro meio, né? Beleza. Deixa eu trazer o chat pra... Acho que eu posso trazer o chat pra cá. Boa. Então, ó, aqui tem o chat na esquerda. Então, eu quero que... deixa eu dar mais um zoom aqui para vocês verem. Transforme todos os métodos, né, da classe de serviço. Então, ele tem aqui o DB Client como contexto, né, que está em utils barra result.dart. E aí eu preciso enviar um exemplo para ele. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou dar como exemplo para ele, ó. Então, a future result void, tá? Esse carinha aqui, ó, future result void. Deixa eu ver se eu consigo remover aqui, ó. Future result void. Então, para deletar, eu não retorno nada. E aí, enquanto meu Dart carrega, eu preciso fazer aqui um try-catch, né? Try, então, um exception, catch, error, aqui. Tá. Aqui, no sucesso, a gente executa a ação, retorna aqui o result.ok, passando um nulo para ele. E embaixo, nós retornamos aqui o result.error, passando para ele o erro aqui. Tá, boa. Agora eu vou importar o result aqui. Então, ó, eu preciso refatorar todos esses métodos aqui. Ó. Exemplo do método de delete. Tá? Então, eu vou passar para ele esse método. E aí ele vai refatorar para mim. Então, ele tem um contexto aqui do dbclient.dart, da linha 10 a 17 aqui. Então, ele vai fazer tudo que é preciso para mim. Ó, vou analisar o arquivo atual e transformar todos os métodos para utilizar o padrão result. Ótimo, agora ele está lendo o método. Ó, beleza. Então aqui no get ele retorna aqui o result.ok, perfeito. E se der erro aqui, beleza também. Então, ó, legal. Aqui ele fez com save também. Então, ó, é mais ou menos igual um git. Então ele vai mostrar para vocês a diferença aqui. Então, ó, legal, legal. Então, ó, ele refatorou todos os métodos para utilizar o result.
E aí eu vou dar, na hora que ele terminar, eu vou dar um keep nele aqui, ó. Então vou manter alterações, tá? Então antes a gente tinha ali uma forma de fazer, agora a gente tem outra. Agora eu vou vir aqui no meu repositório, que consome esse cara, no meu to-dos repository, e aí agora eu preciso também refatorar ele, né? Então vamos voltar com o nosso chat aqui, e eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, ó, quando ele chama o delete, eu preciso fazer aqui, ó. Não precisa de try catch mais, tá? A gente precisa somente disso daqui, ó. Final result recebe, né? DB client ponto, e aí eu passo esse cara aqui, tá? Ok. Eu vou fazer o switch, tá? Em caso aqui de der erro, né? Ó, em caso de ok, void, ou seja, o meu delete não retorna nada, então será void. Aí eu retorno aqui o result.ok, passando void. Bom, só que o nosso delete aqui, ele ainda não tá, né, com o result. Então, a filter, result, void, filter, result, void. Então, a gente passa nulo aqui para ele, e em caso de erro, a gente simplesmente retorna o result. Beleza? Return result. Ótimo. Vamos ver o que ele reclamou. Ele está dizendo que... aqui ficou errado. Ó, então o que eu fiz? Agora eu preciso informar para ele, né? No to-do repository, preciso que todos os métodos da interface e sua implementação sejam result, tá? E também preciso que refatore todos os métodos para que que faça o switch case em cima do DB client e retorne um result também. Exemplo, aí eu vou mandar para ele um exemplo, né? Que é esse exemplo aqui, ó. Então, ó, eu preciso que ele refatore esse cara e o delete também seja dessa forma aqui, beleza? Vou dar um pouquinho mais de contexto para ele. O repositório é, o repositório é responsável por transformar os dados que vêm de um tipo de nosso service para um modelo Dart. E vou mandar para ele fazer aqui essa transformação e vamos ver como ele irá nos ajudar, tá? Então, ó, vou refatorar todos os métodos. Então, ó, legal. Então aqui ele já entendeu que ele precisa colocar o result aqui no delete all to dos. E agora ele vai começar a mexer aqui em mais algumas coisas, tá? Então, ó, antes a gente não tinha o result e antes a gente tinha o try catch. Removemos o try catch, deixamos o try catch lá no serviço e agora a gente traz aqui para cá não traz try catch para cá, a gente só traz o switch case. Vamos ver o que ele vai fazer com esses métodos save aqui e delete all também, tá? Todos eles são result também. Esperar um pouquinho para ver. Ó, tem um probleminha aqui que ele não conseguiu importar, né? O model, né? Tem um import aqui também que eu não sei de onde vem, tá? Mas não tem problema. Esperar ele terminar essas alterações. Ó, beleza. Ó, legal. Então aqui, ó, o nosso save, né? Agora ele melhorou um pouquinho. Ok, legal. Tem aqui nosso delete all to dos também. Vamos esperar só ele terminar aqui de gerar pra gente o código. E a gente vai salvar tudo que é preciso. Então, ó, beleza. A gente pode ir aceitando um por um, ó. Ó, antes a gente tinha o try catch, agora ele tem o switch case. Gostei. Vou dar aqui permitir, beleza? Antes nós tínhamos aqui o try catch e tal. Agora a gente tem aqui um switch case verificando aqui o resultado, né? Então eu salvei. Beleza? Isso aqui é quando salva, tá? O repositório tem responsabilidade de pegar um tipo de um pacote, por exemplo, né? Um modelo de pacote de API e transformar em um to-do, em um modelo. Beleza? O delete aqui também. Então, vou manter todas as alterações e vocês podem ver que a gente refatorou tudo que é preciso
e continua funcionando certinho. Vamos voltar lá no nosso app e vamos testar, tá? Inicializou. Vou abrir aqui o terminal aqui pra gente. Vou criar um novo to-do teste. Vou colocar aqui, ó, corpo do to-do e vou salvar. Legal, fez aqui certinho a implementação que eu queria. Eu vou tentar excluir. Removido com sucesso. A gente pode até estender na próxima aula para a gente refatorar todos os view models, né? Já que os view models, eles também precisam ser refatorados, tá? Então é isso, rapaziada. Então eu utilizo aqui o Copilot, ele é pago. Eu pago ali uma média de 55, 54 reais por mês. São 10 dólares, então depende do dólar. E tá me ajudando muito a refatorar alguns apps aqui. E aí isso mostra, né, gente, que quanto mais domínio você tem sobre a arquitetura a partir de agora, quanto mais exemplos você dá para IA, mais fácil é ela de performar. Então, crie uma arquitetura bonitinha, seguindo lá o Compass App, o App Architecture lá, por exemplo, e você terá uma facilidade muito grande de refatorar e de escalar seus apps e de criar novas features, beleza? Novamente, meu nome é Paulo, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo e valeu!